hoje, irmãos, nós vamos estudar um desses pedidos estranhos. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, apenas um versículo. Versículo 8. Tanta coisa para pedir, tanta coisa que a gente precisa, tanta coisa que gostaríamos de ter. Eu acho que enquanto eu estou falando aqui, você está pensando, o que eu pediria? Né? O que eu pediria? Eu fico pensando, o que será que eu pediria para Deus? Se ele aparecesse para mim e falasse, o que você quer, peça porque eu vou te dar. Eu fico pensando, o que eu pediria? Irmãos, olha o pedido que Pedro fez. Ouro, prata, uma Ferrari vermelha na frente da casa dele? Nada disso. Olha o pedido que ele fez no versículo, Lucas capítulo 5, verso 8. Ao ver isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Só isso, irmãos, pode sentar. Esse foi o pedido de Simão Pedro, Daniel. Saia daqui, Senhor. Não, tu és a fonte da bênção, mas saia daqui. Esse foi o pedido de Pedro. Tanta coisa, irmão Rodrigo, que ele podia pedir, ele vai pedir justo isso. Afasta-te de mim. É igual aquele rapaz, né, que ora para Deus preparar uma namorada. Quando chega a menina, ele fala, não, sai de perto. E sai correndo. Mas pediu tanto tempo, né? Pedro fez a mesma coisa com Jesus. Mas sabe o que impressiona, irmãos? Que nós temos que fazer hoje o mesmo pedido, termos a mesma atitude, porque este talvez seja o pedido mais importante se nós realmente queremos ser vencedores. Se nós queremos ser vencedores, nós temos que ter sabedoria de fazer o melhor pedido. E o melhor pedido é este. Por incrível que pareça, é este. Irmãos, a palavra de Deus, ela fala muito sobre pedido. Eu aqui, de cabeça, anotei algumas coisas, né, que ela fala sobre pedir. E, de fato, nós temos que pedir ao Senhor. O próprio Deus manda que a gente peça. Mas é interessante que quando ele fala em pedir, não é chegar e falar assim, Senhor, Senhor, eu sou tão pequenininho assim, sabe? Tu és um Deus assim tão grande, tão distante. Eu posso fazer um pedidinho assim, um clamorzinho assim? Não é isso. A Bíblia não manda você fazer isso. Quando a Bíblia fala pedir, e lá nos evangelhos está escrito assim, pedi e dar-se-vos-á, ela utiliza uma palavra que no grego original significa pedir com muita insistência, pedir com ousadia. Irmãos, eu falei uma vez isso em Santo Amaro, a gente ouve falar de ousadia, né? Aquele rapaz é muito ousado, né? Ousado é sem vergonha, cara de pau. Na verdade, ousadia é coragem, segundo a Bíblia, valentia. Nós temos que pedir com coragem, com ousadia, com valentia. Nós temos que pedir com insistência. Nós temos que pedir até receber. Algumas pessoas usam a palavra determinar. Quer dizer, o nosso pedido tem que ser um pedido certo. Senhor, tu prometeste, realiza. Senhor, tu falaste, eu quero ver a tua palavra se cumprir. Senhor, glorifica o teu santo nome. Então a nossa petição, meus queridos, não é qualquer petição. É uma petição vigorosa, é uma petição corajosa, é uma petição ousada diante do Senhor. Esse é o clamor que Deus quer ouvir de você hoje. Peça,
peça com vontade. Sobretudo, meu querido, uma coisa, o Espírito Santo de Deus. Deus falou, olha, se o filho pede ao pai, e o pai sendo mau, ele nunca vai dar pedra em vez de pão, ou então uma serpente venenosa em vez da água, quanto mais o nosso Pai Celestial não nos dará o que precisamos e o Espírito Santo àqueles que pedirem. Irmãos, muitas vezes nós esquecemos isto. Muitas vezes, irmãos, nós esquecemos as duas coisas. Nós chegamos aqui na frente e falamos assim, olha, irmão, eu quero muito te ajudar, mas eu não posso ajudar. Mas eu vou orar por você. Eu não posso te ajudar, não posso fazer nada, mas eu vou orar por você. Quer dizer, quando você não pode fazer nada, você vai orar pela pessoa. Eu quero dizer que mesmo que você pudesse resolver o problema dessa pessoa, a coisa mais importante que você pode fazer é orar por ela. É a mais importante. Irmãos, de fato, é a oração que muda qualquer situação. A obra mais importante que o crente pode fazer é orar. É a obra mais importante. É a oração que abre portas, é a oração que levanta a obra, é a oração que muda situações. A oração é o mais importante. E outra coisa, o que pedir? O Espírito de Deus. Irmãos, estamos pedindo muitas coisas, vamos para a vigília e falamos que vamos buscar nossa bênção. Irmãos, vamos para a vigília buscar ser cheios do Espírito. Por que é que nós temos medo de admitir isto? Por que nós temos medo de buscar isto? Quando o próprio Deus, Ele nos fala e Ele nos promete o Espírito dEle. Irmãos, vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Deus, quando criou os céus e a terra e tudo que você está vendo, porque na verdade o que nós pedimos é tudo que nós estamos vendo ou queremos ver. Quando Deus criou do nada todas as coisas, de que forma Ele criou? A Bíblia é clara. O Espírito do Senhor, Ele pairava sobre a face das águas. E quando Deus disse, haja luz, Ele trabalhou para que a luz fosse feita. Ele trabalhou para que tudo fosse constituído. Ele foi o meio pelo qual o Pai e o Filho criaram todas as coisas. Ele é a força mais poderosa do universo. Irmãos, nós precisamos pedir a Deus. Não é só isso que a Bíblia nos fala sobre pedir. Certa vez, Moisés, ele esteve face a face com Deus. E ele pôde pedir também qualquer coisa. Mas, olha só o que ele pediu. Mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Deus falou para ele assim, olha Moisés, esse povo é rebelde, mas não tem problema, vou mandar o meu anjo diante de você. Você vai guiar esse povo, vocês vão entrar na terra prometida. E essa terra é a terra que mana leite e mel, eu vou abençoar vocês, eu vou multiplicar vocês, eu vou dar tudo o que vocês quiserem, mas eu não vou com vocês. Sabe o que Moisés falou, irmãos? Olha só a ousadia desse homem. Senhor, se tu não fores conosco, se tu não estiveres comigo, se não me mostrares a tua glória, risca o meu nome do livro da vida. Me deixa aqui, porque eu não vou. Eu não quero todas as bênçãos, eu quero o Senhor. Irmãos, veja o pedido de Moisés. Eu quero a ti, ó Deus. Não quero as demais coisas, eu quero a ti. Irmãos, a gente fala assim, isso foi Moisés, isso foi no passado, isso já era. E aí vem o Senhor Jesus e fala, assim vocês devem orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Irmãos, como que o reino de Deus vem? Quando a presença de Deus se faz tangente. Quando Deus ele se faz presente por meio do Espírito Santo hoje, aí vem o reino de Deus. Porque os enfermos são curados, porque os paralíticos andam, porque a revelação de Deus, porque o pobre é consolado, porque vidas são transformadas. Aí vem o reino de Deus. Irmãos, e Jesus ele nos instruiu, quando vocês forem orar, orem,
venha o teu reino. Mas é impossível, irmãos, nós pedirmos venha o teu reino e nós falarmos venha por meio da irmã, mas não por meio de mim. Venha por meio do irmão, mas não por meio de mim. Quando nós falamos venha o teu reino, nós estamos falando venha o teu reino sobre a minha vida. Irmãos, o reino não é uma coisa que vai vir aqui ou ali, o reino vai vir sobre nós, ele vai operar através de nós. Irmãos, Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Pedir e pedir com sabedoria, pedir e também receber. Irmãos, muitas vezes nós pedimos e pedimos errado. Muitas vezes nós pedimos certas coisas que não são do agrado de Deus, e nós ficamos com medo de que Deus nos censure e fale para nós, olha, não vou te dar. E a gente acha que nós queimamos o nosso filme ou que nós não podemos pedir para Deus. Só que eu quero dizer para você que o problema não é pedir errado. O próprio Senhor Jesus já pediu uma vez algo que não era a vontade do Pai. Você sabia disso? Lá no Getsêmani, Jesus, ele se ajoelhou, aquela vez que ele estava pingando sangue, e falou para o Pai, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não era o agrado do Pai, tinha que se cumprir. Jesus tinha que ir para a cruz do Calvário, porque ele ia cumprir o plano de salvação de Deus. Mas ele era Deus, mas também era homem ali. Ele sentiu a angústia, ele sentiu que ia se separar do Pai. Então ele pediu, Pai, se for da tua vontade, afasta de mim este cálice. Irmãos, não tem problema você falar algo, às vezes que não esteja certo. O problema é você não colocar o que Jesus colocou como a segunda frase. Todavia, não se faça o que eu quero, faça o que tu queres. O problema não é pedir errado, o problema é você não colocar essa frase. Não se faça o que eu quero, faça o que tu queres. Irmãos, podemos pedir qualquer coisa, mas acima de tudo, todo o nosso pedido tem que vir terminado com essa frase. Faça não o que eu quero, mas faça o que tu queres. Irmãos, foi isso que aconteceu com Pedro naquele dia. Por quê? Pedro e os apóstolos, eles haviam saído para pescar. Trabalharam a noite inteira. E naquele dia a maré não estava para peixe. Não conseguiram pescar nada. E então, estavam já desistindo. Irmãos, talvez seja essa a nossa condição hoje. E se trabalhamos o ano inteiro, lutamos. A gente sabe que não é fácil. Isso acontece muito, né, pastor? Você, na época de eleição, servir a Deus, você trabalhar para Deus. E aí chega na eleição, a pessoa fala, não vou mais continuar, porque ninguém me valoriza. Irmãos, enquanto a gente pensar dessa forma, vamos continuar sendo derrotados pelo adversário. Porque a gente está trabalhando para Deus e não para o adversário. Se nós estamos num cargo ou estamos numa posição, é porque Deus nos colocou lá. Eu quero dizer para você que quantas vezes, chegando no presbitério, eu fui apedrejado, quer dizer, não literalmente, né, mas figuradamente fui apedrejado. É porque lição bíblica, é porque isso, é porque aquilo. E no entanto, Deus tem me mantido até hoje. Deus tem me mantido até hoje, irmãos. E cada vez que eu penso em parar, eu penso em guardar as minhas redes, o Senhor vem falar para mim, todo homem de Deus e toda mulher de Deus, nas escrituras ou fora delas, sempre foi criticado, sempre foi, muitas vezes perseguido, muitas vezes caluniado, sempre foi assim. Por quê? Porque quando o homem diminui, Deus cresce. Irmãos, Pedro e os seus companheiros já tinham guardado as redes, já estavam desistindo da luta, já estavam parando porque não haviam pescado nada. E então surge Jesus, pede emprestado um barco para atrapalhar eles, vai um pouquinho dentro do mar para poder criar ali na praia um anfiteatro ao ar livre e poder pregar para todo mundo que o seguia. E quando ele volta, então, antes de mais nada, ele fala para Pedro, não guarde este barco, vai e joga a tua rede do outro lado. Irmãos, como cada um de nós, Pedro, ele arruma uma desculpa. Senhor,
trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Senhor, nos esforçamos demais e estamos cansados, abatidos, estamos desanimados. Senhor, não dá para nós continuarmos. Como nós também fazemos, irmãos. Nós inventamos desculpas para Deus. Senhor, não dá para eu continuar. Não dá para eu orar mais. Não dá para eu pedir mais em tal propósito. Eu já fiz isso, já foi o suficiente. E então, Pedro parece que abre os olhos e fala, não, mas espera aí. Eu ouvi tudo que falam de ti, do que tu tens feito. Senhor, faz o seguinte, olha, eu não peguei nada, mas pela tua palavra eu lançarei as redes. Irmãos, é a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa petição. Tomar uma posição. Quando nós formos pedir, vamos tomar uma posição. Não vamos pedir qualquer coisa. Vamos assumir o compromisso de tomar uma posição e pedir segundo a palavra. Seja uma promessa, uma profecia, seja a palavra escrita, irmãos. Pela tua palavra eu lançarei a rede. Irmãos, tivemos uma promessa aqui neste templo, que alcançaríamos as nações. Quantos de nós estão vivendo esta promessa? Alguém pode dizer, mas irmão, nós nem sabemos para que tempo é. Irmão, nós estamos aguardando, se Deus prover, claro, vamos crer. Mas, meus queridos, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu lembro, esses dias compartilharam algo num dos grupos do WhatsApp, e a história era a seguinte: numa aldeia no interior, há muito tempo não chovia, e eles estavam vendo uma seca tremenda. Então eles se reuniram, os chefes, e convocaram todo o povo para no dia seguinte estar na praça pública, porque eles iriam ali clamar e pedir a Deus chuvas. E então, no dia seguinte estava toda a população lá. Que todo mundo pensou, bom, é uma cidade de fé, porque todo mundo veio pedir. Só que veio um menino com um guarda-chuva, irmão Daniel. O céu limpinho, nenhuma nuvem, calor, e nosso amiguinho com guarda-chuva. Será que ele estava preocupado em ter uma sombrinha para orar? Não. Filho, para que este guarda-chuva, filho? Um dos chefes perguntou para ele, para que você vai ter um guarda-chuva se não tem uma nuvem no céu? Há anos não chove. Ele falou pro chefe, ô chefe, a gente não veio pedir chuva? Como é que eu vou pedir chuva sem ter um guarda-chuva? Já imaginou, cai a tempestade aqui, vai todo mundo ficar molhado, sair correndo para sua casa? Eu não, trouxe o guarda-chuva aqui. Irmãos, esse menino foi o único que teve fé. Ué, se nós estamos pedindo chuva, nós temos que crer que vai chover. Você quer ficar molhado, ensopado, pegar uma gripe? Não, ele foi o único que trouxe o guarda-chuva, foi o único ali que teve fé. Irmãos, se Deus falou, vamos viver a promessa de Deus. Vamos fazer a promessa se cumprir. Senhor, cumpre a sua promessa. Cumpre a sua promessa. Se Deus prometeu abençoar a sua família, lembre ao Senhor, Senhor, cumpra a sua promessa. Irmãos, vamos com ousadia diante do Senhor. Mas eu quero dizer mais uma coisa aos irmãos. Vá da maneira certa. Pedro lançou a rede. Foram lá, pescaram, recolheram os peixes. Eram tantos que o barco não aguentava. Chamaram outro barco, dividiram entre os dois. Mesmo assim, os barcos, os dois, quase foram a pique. Quando chegaram na praia e Pedro vendo tudo aquilo, olhando para tudo aquilo, ele se ajoelha diante do mestre e ele fala, afasta-te de mim porque sou um pecador. Irmãos, parece um pedido estranho, mas é um pedido de um homem quebrantado. E é assim que nós temos que estar diante do Senhor. Irmãos, quando eu dobrei meus joelhos aqui pedindo pela oração, eu senti a presença de Deus. E eu me lembrava do testemunho do Daniel, lembrava do que a Paula falou, lembrava do que o pastor Sebastião falou, do que o presbítero Jurandir falou, do que cada um dos irmãos falaram, do que foi cantado, e ali eu comecei a chorar. Por quê? Porque Deus me quebrantou, eu reconheci, Senhor, Tu és grande mesmo. Irmãos, é esta a posição que nós temos que estar hoje. Senhor, olha, ainda que Tu não realizes, Tu és grande.
Aqueles jovens na fornalha, o que eles falaram para o rei? Olha, rei, vai nos jogar na fornalha? Jogue, mas saiba que nós não vamos dobrar. Se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas saiba que mesmo que Ele não nos livre, e a gente morra nessa fornalha, fique sabendo que nós não vamos dobrar nossos joelhos diante de você. Olha só a ousadia daqueles rapazes. Se Deus quiser, pode nos livrar, mas não é que Ele não nos livre, fique sabendo, não dobraremos nossos joelhos diante de ti, diante dessa estátua. Elias, o profeta Elias, quando ele foi orar, a gente fala, puxa, Elias era um super-homem, olha como ele orou e caiu fogo do céu. Todos nós queríamos que orar também e cair fogo do céu. No entanto, Elias, o que ele orou? Senhor, eu não estou aqui porque eu quero e nem falando minhas palavras, eu estou obedecendo tudo que o Senhor me ordenou. Irmãos, antes de mais nada, ele foi obediente a Deus. E ele se colocou diante do Senhor e falou, Senhor, estou aqui porque eu estou em obediência a tudo o que tu me mandaste fazer. Irmãos, Pedro sabia que ele estava em dúvida ali, e ele se quebrantou diante do Senhor, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Messias, e eu não mereço estar diante de ti, eu sou um pecador, e eu preciso de uma mudança. Irmãos, Jesus não o desprezou, Jesus falou assim, não Pedro, você não precisa se afastar e nem eu afastar de você, saiba que eu te farei a partir de hoje um pescador de homens. Irmão, Jesus falou, eu vou estar com você, eu vou estar ao teu lado, eu vou estar contigo. Irmãos, nós, se queremos ter o nosso pedido hoje aceito, nós temos que entrar na presença de Deus quebrantados de nós mesmos, porque somos pecadores, porque duvidamos muitas vezes, porque muitas vezes não acrescentamos a segunda frase de Jesus, ó Senhor, não se faça o que eu quero, mas se faça o que tu queres, porque a maioria de nós, quando não recebe, sai fora da igreja, abandona Deus, abandona a sua própria salvação, porque quem pede não é Deus, é você. Irmãos, a maioria faz isso, mas que hoje nós possamos entrar nessa condição e entrar com o pedido correto, Senhor, pela Tua palavra eu vou lançar as minhas redes, pela Tua palavra eu não vou desistir, pela Tua palavra eu vou brigar, e que hoje, meu irmão, você seja renovado para continuar a lutar e a pedir, aquilo que estava encostado, que você venha a tirar do fundo do baú, as promessas de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel e Ele cumpre, e Ele está esperando eu e você nos colocarmos na posição dEle e clamarmos. Faça a sua petição e creia no Senhor, o Deus que não falha, porque a oração, como já disseram as nossas irmãs, certa vez, ela move a mão daquele que move o mundo. Creia nisso e viva a fé do Senhor. Irmãos, eu gosto de contar a história de uma mulher chamada Corrie ten Boom. Ela morava na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, era uma jovem, e ela, irmãos, junto com sua família, escondia os judeus na sua casa. Para quê? Para que o exército nazista não viesse e não os matasse. Só que os vizinhos deduraram. Os judeus foram presos e sua família foi presa também. Enviada para um dos campos de concentração, ela perdeu ali sua irmã, nunca mais viu sua irmã foi morta, perdeu mãe também, sua mãe foi morta. Quer dizer, foi um trauma na vida dela. E Deus, durante muito tempo, tratou a vida dela, até que ela pôde perdoar os guardas que haviam matado sua família. Mais do que isso, ela se tornou uma pregadora do Evangelho. E certa vez, quando eu estava numa conferência, testemunhando e pregando o amor de Jesus, então Deus fez com que um dos guardas, aleluia, que haviam matado sua família, estivesse ali ouvindo a palavra de Deus pela boca dela. Este é o Deus que nós servimos. E ela conta que no fim da sua vida, irmão Daniel, ela teve uma visão. Ela estava muito enferma, já era o ano de 75, 76, estava muito enferma de cama, e ela então teve uma visão, ela viu um anjo do Senhor, já achando que o Senhor ia recolhê-la. E aí o anjo do Senhor, então, chegou para ela e falou, Corrie,
o Senhor me mandou aqui para te perguntar o que tu queres que Ele faça na tua vida. Ele te dá duas opções. Primeira opção que Deus te dá, Ele pode te recolher agora mesmo, você vai ser recolhida e depois, um dia você estará com Ele. Isso é a primeira opção. Vai cessar o sofrimento. Ela estava muito enferma, irmãos. Ela não conseguia sair da cama. A segunda opção, Deus, Ele vai te dar mais 5 anos de vida, mas você vai continuar enferma. Você vai continuar na cama. Você vai continuar dependendo das pessoas e vai continuar sem ser curada. Deus pergunta agora, o que é que você quer que Ele faça? E eu quero passar para os irmãos essa pergunta. Qual seria a sua resposta para Deus? A gente fala, olha, se é para dar trabalho para alguém, que Deus me leve. E agora, qual seria o teu pedido? Leva ou fica mais 5 anos enfermo na cama? Qual seria o teu pedido se você estivesse no lugar dela? Irmãos, quando os irmãos pensam no que pediriam, eu quero falar o que ela pediu. Nenhum, nem outro. Sabe o que ela fez? Ela perguntou para o anjo, o que é que vai glorificar mais o meu Deus? O que é que vai glorificar mais o meu Deus? E ali o anjo falou, olha, Deus quer que você fique mais 5 anos na cama, enferma. E ali foram mais 5 anos de vida, irmãos. Ela ficou enferma, mas nesses 5 anos, muitos jovens, muitas pessoas que não conheciam, não tinham experiência nos caminhos do Senhor, foram visitá-la, e ali ela pôde, mesmo enferma e na cama, compartilhar o amor de Deus. Então, esse tem que ser nosso pedido hoje. O que é que vai te glorificar, Senhor? Eu quero isso. Irmão, queira isso. Eu vou te falar uma coisa, normalmente, quando a gente quer isso, Deus nos surpreende e nos acrescenta também o melhor dessa terra. Então, vá com essa fé e desfrute em nome de Jesus. Louvado seja Deus, está aí a palavra de Deus. Qual é a tua petição? Até metade do meu reino, né? Dizia o rei.